Vamos estudar sobre gráfico de dispersão, sampuzu, e correlação, Soukan-kankei. Primeiramente, vamos explicar sobre o que é gráfico de dispersão. Lemos os dados e definimos um ponto no plano com os pares de valores x e y como coordenadas. O gráfico criado dessa forma é chamado de gráfico de dispersão. Veja esse gráfico de dispersão. Neste gráfico de dispersão, pode-se ver que y tende a aumentar à medida que x aumenta. Assim, é possível examinar a relação entre duas variáveis com um gráfico de dispersão. Em seguida, vamos explicar sobre a correlação positiva, sei no Soukan-kankei, e a correlação negativa, fu no Soukan-kankei. Nos dados de duas variáveis, quando uma tende a aumentar quando a outra aumenta, diz-se que existe uma correlação positiva entre as duas variáveis. Inversamente, quando uma tende a aumentar e a outra diminui, diz-se que existe uma correlação negativa entre as duas variáveis. Quando não se observa nenhuma tendência, diz-se que não há correlação. Em seguida, vamos explicar sobre a relação entre o gráfico de dispersão e a correlação. Quando há uma correlação positiva entre duas variáveis, os pontos no gráfico de dispersão são distribuídos de forma crescente para a direita. Por outro lado, quando há uma correlação negativa entre as duas variáveis, os pontos no gráfico de dispersão são distribuídos de forma decrescente para a direita. Veja esses 5 gráficos de dispersão. Existe uma correlação positiva entre A e B, mas essa tendência é mais acentuada em A. Então, diz-se que A tem uma correlação positiva mais forte. Da mesma forma, C e D têm uma correlação negativa, mas C tem uma correlação negativa mais forte. Em E, não se observa nenhuma tendência, então, pode-se dizer que não há correlação. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. A resposta do 1 e 2 ficam assim. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. Primeiramente, vamos explicar sobre o gráfico de dispersão. Lemos os dados e definimos um ponto no plano com os pares de valores x e y como coordenadas. O gráfico criado dessa forma é chamado de gráfico de dispersão. Veja esse gráfico de dispersão. Neste gráfico de dispersão, pode-se ver que y tende a aumentar à medida que x aumenta. Assim, é possível examinar a relação entre duas variáveis com um gráfico de dispersão. Em seguida, vamos explicar sobre correlação positiva e correlação negativa. Nos dados de duas variáveis, quando uma tende a aumentar quando a outra aumenta, diz-se que existe uma correlação positiva entre as duas variáveis. Inversamente, quando uma tende a aumentar e a outra diminui, diz-se que existe uma correlação negativa entre as duas variáveis. Quando não se observa nenhuma tendência, diz-se que não há correlação. Em seguida, vamos explicar sobre a relação entre o gráfico de dispersão e a correlação. Quando há uma correlação positiva entre duas variáveis, os pontos no gráfico de dispersão são distribuídos de forma crescente para a direita. Por outro lado, quando há uma correlação negativa entre as duas variáveis, os pontos no gráfico de dispersão são distribuídos de forma decrescente para a direita. Veja esses 5 gráficos de dispersão. Existe uma correlação positiva entre A e B, mas essa tendência é mais acentuada em A. Então, diz-se que A tem uma correlação positiva mais forte.
Da mesma forma, C e D têm uma correlação negativa, mas C tem uma correlação negativa mais forte. Em E, não se observa nenhuma tendência, então pode-se dizer que não há correlação. Terminamos aqui o estudo de hoje.